Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Você entende o que lê? A passagem começa com Jesus instruindo os discípulos sobre como abordar um irmão que tenha pecado contra eles. Eles são orientados a abordar a pessoa em particular e, se não for resolvido, a levar testemunhas. Se ainda assim o conflito não for resolvido, a comunidade deve ser envolvida. É neste contexto que Jesus diz: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não podemos esquecer que Jesus era judeu e estava cumprindo toda a lei, e estava ensinando a lei da maneira correta. E foi o próprio Jesus que estava falando com os discípulos sobre o assunto de pecado de um irmão contra o outro. Vamos estudar a partir do verso 15, estudar verso por verso até chegarmos no 20. Vamos à leitura do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A ordem é para que, se você tenha consciência que teu irmão pecou contra você, sua obrigação é tentar trazer a paz. Mas no nosso texto aqui o irmão não aceitou a sua repreensão. Então o que se deve fazer? A resposta a essa pergunta vem logo em seguida no verso 16 que diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Quando você leva uma pessoa com você, formam 2 pessoas, se levar 2 com você, formam 3 pessoas. Jesus estava fazendo aqui menção ao texto que se encontra em Deuteronômio capítulo 17 verso 6 que diz: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Agora o nosso texto na sequência vai dizer que essa pessoa não aceitou a repreensão de 2 ou 3 testemunhas, e o que será feito nesse caso? Vamos ler o versículo 17, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa pessoa era para ser considerada como um incrédulo, um pecador, uma pessoa que não quer ser salva. No versículo 18 é dito: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Esse texto confere uma autoridade concedida por Deus para o assunto abordado, dizendo que a autoridade das pessoas que estão julgando em retidão está em comum acordo com Deus. Continuando nossa leitura, vamos ao verso 19 que diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mais uma vez o texto confere autoridade a pessoas que estão em conformidade ao Evangelho, garantindo uma ligação entre o céu e a terra, Deus garantindo que ouve e que participa dos pedidos e das decisões que contribuam para sua glória, porque tudo tem que ser para a glória de Deus. E finalmente chegamos ao verso que costuma ser usado fora de contexto, o verso 20 desse capítulo 18, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Era um costume judeu, baseado na lei de Moisés dada por Deus em Deuteronômio, que uma acusação ou sentença só poderia ser confirmada através de 2 ou 3 testemunhas. Nunca a acusação de uma pessoa só poderia ser aceita no julgamento. Isso também é comentado em 2 Coríntios capítulo 13 verso 1 e 2 que diz: esta será a minha 3ª visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela 2ª vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. O contexto também é sobre pecado, repreensão, julgamento. Agora preste bem atenção na palavra, porque, no começo do verso 20, ela é uma palavra explicativa. Ela está explicando algo que veio antes desse verso. Por isso é importante ler o que vem antes desse verso. O contexto não pode ser ignorado jamais. Esse tema estudado hoje começa no versículo 15. Por isso fiz questão de nós estudarmos verso por verso até chegar ao verso 20 para não restar dúvida do que se trata esse texto. Normalmente alguns irmãos utilizam esse texto quando estão numa reunião de oração, ou em algum culto que está vazio, dizendo: a igreja está com pouca gente. Mas o que importa é que a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estará. E dizem que o importante é que Jesus está na casa. Elas pensam que Jesus só está em uma reunião de crentes quando tem a partir de 2 ou 3 crentes na casa. Isso é um erro,
Porque pensar dessa forma é acreditar que se você está sozinho na igreja começando o culto, Jesus ainda não chegou. Porque precisa pelo menos de mais uma pessoa. E nós sabemos que Cristo está conosco até a consumação dos séculos o tempo todo juntamente com o Espírito Santo que habita em nós. Então não precisamos estar em grupo para que Jesus esteja presente. Mas isso não faz que o pensamento de alguns irmãos estejam completamente errados, pois Jesus realmente está também aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele. O problema é só que o contexto original e primário desse texto tem a ver com pecados na comunidade cristã, repreensão do pecado, tentativa de reconciliação. E o que Jesus quer dizer com a frase que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome ele também estaria é que a autoridade dele está presente como se ele mesmo estivesse no meio das pessoas preparadas e com a vida no altar para julgar a causa de pecado na igreja de um membro contra o outro? Resumindo, a conclusão dessa frase de reunião de 2 ou 3 testemunhas tem o propósito de resolver pecados no meio da comunidade cristã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, vamos espalhar conhecimento. Até a próxima!